No último vídeo do canal, eu trouxe um indicador baseado no RSI, que seria o RSI mais fácil do mundo. Porém, o comentário do inscrito Giovanni me chamou muito a atenção, onde ele diz que indicadores não funcionam e que nós, creio que criadores de conteúdo no geral, ficamos empurrando indicadores para nossos inscritos. E eu achei esse comentário muito interessante, pois a resposta é que todos os indicadores funcionam, e o que eu percebi é que muitos inscritos, principalmente os iniciantes aqui do canal, não entendem o que é um indicador, para que ele serve e principalmente como utilizar indicadores ao seu favor para colocar lucros no seu bolso. Então, no vídeo de hoje, eu quero te dar uma introdução e um tutorial sobre o que são indicadores, por que eles sempre funcionam e como você consegue extrair dentro de um indicador o máximo para que você coloque bons lucros no seu bolso. Então fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta, editor. Fala, trader de sucesso! Aqui é o Narciso do canal Inicia Cripto, educador e investidor de criptomoedas desde 2017, e no vídeo de hoje vamos falar sobre indicadores. Será mesmo que os indicadores funcionam ou não funcionam? Creio que a pergunta do nosso inscrito Giovanni seja porque ele não entendeu o que é o indicador e principalmente qual a função de um indicador dentro do seu gráfico. E o primeiro ponto que eu quero frisar aqui para você é que todo indicador funciona. Isso porque o indicador vai fazer aquilo que ele foi programado para fazer. Ou seja, o indicador ou qualquer indicador vem para facilitar a sua leitura de determinado aspecto do gráfico. Então, eu vou te dar um exemplo extremamente simples em que você já vai entender de cara o porquê indicadores funcionam. Então, eu vou colocar uma situação que acontecia com bastante frequência no passado, quando algum trader queria saber se o preço atual estava de acordo com as movimentações anteriores do preço. O que eles basicamente faziam era anotar a máxima e a mínima de cada dia. Então, um exemplo, aqui eu estou no gráfico diário. Imagine que eu quero saber se o preço atual dessa criptomoeda está muito distante da média de preço dos últimos 10 dias. Os traders de antigamente tinham uma planilha por escrito onde eles anotavam a máxima e a mínima de cada dia. Então, se eles quisessem saber a média de preço dos últimos 10 dias, eles pegavam a máxima e a mínima de todos os dias dos últimos 10 dias, dividiam por 10, que são os 10 dias anteriores, e assim obtinham o resultado da média dos últimos 10 dias. E com essa informação, eles sabiam se o preço atual estava andando próximo dessa média ou não. Claro que hoje ninguém mais faz isso, porque você pode vir no TradingView, clicar em indicadores, adicionar a nossa famosa média móvel e configurar a média de preço dos últimos 10 dias. Então, em vez de fazer todos aqueles cálculos para chegar à conclusão de qual era a média de preço dos últimos 10 dias, hoje o indicador de média móvel já faz isso por você. Então, apesar do preço da ZEC estar em 29 dólares e 35 cents, a média de preço dos últimos 10 dias está na casa dos 29 e 81 cents. Fala, trader de sucesso! Antes de eu continuar a explicação do nosso vídeo, a inscrita Bel aqui do canal está fazendo uma campanha social para as crianças carentes no interior da Bahia e eu me disponibilizei a ajudar nessa divulgação. Então eu vou deixar abaixo desse vídeo o link da campanha do bem, que é a campanha de doação para essa causa da nossa inscrita Bel, e claro que eu também farei a minha contribuição. Então, se você quer ajudar nessa causa e levar um pouco de felicidade para aquelas pessoas que estão precisando,
precisando, nos ajude fazendo qualquer doação que você quiser. Independente do valor que você queira ajudar nessa causa nobre, faça isso de coração aberto. Então agora eu vou voltar para a explicação do nosso vídeo. E se eu quiser, por exemplo, saber a média de preço dos últimos 20 dias, eu venho aqui e mudo o período para 20. Ou seja, a média de preço da ZEC dos últimos 20 dias está aqui nos $30. Logo, perceba que o indicador é feito para facilitar a sua vida, te dar uma leitura que muitas vezes sairia de uma fórmula complicada para uma leitura direta e objetiva dentro do seu gráfico. Logo, perceba que a pergunta anterior, em que se esse indicador funciona ou não, já não faz muito sentido, isso porque ele me disse exatamente qual era a média de preço dos últimos 20 dias. Ou seja, ele me deu a informação no qual ele foi programado para me dar. E isso não só serve para média móvel, serve também para indicadores osciladores, como o famoso RSI e MACD, serve com indicadores de tendência que vão te mostrar a tendência vigente no gráfico, ou ainda indicadores de probabilidade. Então, creio que a afirmação do nosso inscrito de que indicadores não funcionam não é a pergunta certa. O que de fato ele queria dizer em sua pergunta era se o mercado vai se comportar de acordo com o indicador que nós plotamos. E aqui, entenda uma coisa, o mercado ele é soberano, o mercado é um conjunto de players, desde as sardinhas até os big players, em que juntos formam os movimentos e as direções do gráfico. E o que nós fazemos com os nossos indicadores é extrair a melhor informação para que a nossa tomada de decisão dentro do nosso trade seja o mais assertivo possível. E nesse sentido, nem sempre um único indicador vai te ajudar. Normalmente, você precisa de um conjunto de regras operacionais que vão te auxiliar na melhor entrada que você pode fazer. Isso nós chamamos de setups. E setups nada mais são do que um conjunto de regras operacionais que diz de maneira clara e objetiva para você qual o melhor ponto de entrada com a maior probabilidade de acerto. E claro que cada setup vai funcionar de um jeito. Aqui no meu gráfico, por exemplo, eu tenho um indicador que me auxilia a me mostrar a tendência do mercado e a região que eu devo operar. Então perceba que quando esta linha verde está acima da linha vermelha, temos uma tendência vigente de alta, assim como quando a linha verde está abaixo da linha vermelha, eu tenho uma tendência vigente de baixa. Então eu priorizo operações apostando para a baixa dessa criptomoeda, e esse indicador é um dos elementos dentro do meu setup. Então isso quer dizer que na prática eu vou acertar todas as operações que eu fizer? É claro que não, porém quando eu entrar dentro da operação eu tenho uma maior probabilidade de acerto, e é isso que nós queremos ao fazer os nossos trades, em que a maior chance de ganho esteja do nosso lado. Então, trader de sucesso, creio que a pergunta se indicadores funcionam ou não, eu consegui responder nesse vídeo, em que sim, todos os indicadores funcionam, desde que você faça a leitura correta do indicador que você está usando. Se você quer ler a tendência do gráfico, não adianta utilizar um indicador de probabilidade. Assim como se você quer ver a média de preço dos últimos dias, não adianta pegar um indicador de oscilação, e sim uma média móvel. Logo, perceba que todo indicador vai funcionar desde que você faça a leitura correta. E com esse vídeo eu espero ter tirado a sua dúvida. E se você gostou do vídeo de hoje, deixe um like para ajudar na divulgação do canal, e já para o nosso próximo vídeo eu vou explicar para você quais são os conceitos de um bom setup. Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para aprender como montar um setup lucrativo e assertivo. Então é isso, trader de sucesso, eu aguardo você no nosso próximo vídeo.